Gente, continuando, né, nossa aula de apelação de hoje, falamos sobre o efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Resta nos tratar agora do efeito de retratação, né? Como regra, a apelação, tal como todos os recursos, eles não têm esse efeito de retratação. Que efeito é esse? O efeito em que o juiz proferiu uma decisão, eu recorro dessa decisão e oportunizar desse juiz ele voltar atrás, ele reanalisar sua decisão e voltar atrás. E aí ele retratar-se da decisão que deu anteriormente. Como regra, o juiz que proferiu a apelação, ele não pode se retratar. Se houve a interposição de apelação contra a sua sentença, ele tem que remeter para o tribunal. E o tribunal é que vai analisar se vai reformar, anular ou manter a decisão. Ou integrá-la, né? E aí, a depender efetivamente dos recursos que serão apresentados. Quais são as exceções que quando eu interponho uma apelação, pode haver a retratação? O primeiro caso, e nós já vimos isso, né, em processo civil 2, é quando há um indeferimento da petição inicial. Quando a gente olha o artigo 331, nós vemos que como é que acontece o indeferimento, né? Voltando para o processo civil 2, eu apresento uma petição inicial, eu proponho uma petição inicial, e aí o juiz vai pegar a petição. A primeira coisa que ele faz é verificar se estão apresentados os pressupostos processuais e as condições da ação. Se estiver tudo dentro dos conformes, né, formalmente estiver tudo regular, ele recebe a petição inicial e manda citar o réu para comparecer à audiência de mediação ou conciliação, se for o caso, ou para apresentar contestação ou defesa. Mas quando ele pega a petição inicial e verifica que existe alguma irregularidade com relação aos pressupostos processuais ou condições da ação, das duas uma. Se for uma questão que seja sanável, ele manda intimar o autor no seu advogado para que o autor ele apresente emenda inicial no prazo de 15 dias úteis. E aí, se ele não apresentar emenda, o juiz indefere a petição inicial. Ou se for o caso de vício insanável, ele já indefere a petição inicial de pronto. Mas quase regra, ele manda emendar a inicial, certo? Então, nesses casos de indeferimento da petição inicial, e aí nós temos os casos do artigo 331, né, em que a petição pode ser indeferida, a gente verifica que, se no caso o autor não se conformar com a sentença de indeferimento, não, está errado, o juiz indeferiu de forma incorreta, o que é que ele pode fazer? Ele pode apresentar uma apelação, então ele interpõe a apelação, certo? E aí, quando ele interpõe a apelação, antes mesmo do juiz mandar citar, né, no caso, o réu para apresentar contra-razões, ele vai analisar e tem um prazo de 5 dias para retratar-se da sentença judicial. E aí, se ele retratar-se, ele manda citar o réu para dar regular andamento ao processo. Nesse caso, da decisão de retratação, o réu, quando citado, pode apelar da decisão proferida em que ele efetivamente determinou o prosseguimento do processo judicial, certo? No caso, apelar não, gente, calma. Aí não vai ser de imediato, né? Porque como efetivamente não vai ser uma decisão que vai por fim àquela fase processual, naquele momento ele não vai poder recorrer, né? Mas aí ele vai poder recorrer quando for no final do processo e poderá efetivamente discutir essa questão da retratação, certo? Então, o que é que nos importa agora? Indeferir a petição inicial, o autor não se conformar, apresenta apelação. Dessa apelação específica de indeferimento, o juiz tem 5 dias para se retratar. Se ele não se retratar, cita a outra parte, apresenta contra-razões e remete para o tribunal, certo? A segunda hipótese em que pode haver, onde pode se aplicar o efeito de retratação, improcedência liminar do pedido, também já vimos em processo civil 2, né, no artigo 332. Quando é que vai existir a improcedência liminar do pedido?
quando o juiz ele julga o mérito. É diferente, efetivamente, do indeferimento da petição inicial. O indeferimento é um julgamento sem resolução de mérito, em que o juiz sequer adentra no mérito. Ele verifica que existe irregularidade de pressupostos processuais, a ausência de condições da ação, e ele não adentra no mérito, se a parte tem direito ou não. Já no indeferimento liminar do pedido, ou melhor, na improcedência liminar do pedido, o juiz adentra no mérito e verifica que aquele pedido ele não tem como ser julgado procedente, né? E a gente vê isso no artigo 332, que diz quais são os casos em que o juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido. Nesse caso, também, se o autor não se conformar com esse julgamento de improcedência liminar, ele vai apresentar apelação e o juiz também tem um prazo de 5 dias para retratar-se, certo? Ou, efetivamente, não se retrata, cita o réu para apresentar contrarrazões e remete para o tribunal. Terceiro caso, em que admite-se retratação, quando se interpõe uma apelação. Quando o juiz extingue o processo sem resolução de mérito. Então, extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485 do CPC. E aí, se for apresentada uma apelação contra essa sentença, aí o juiz ele pode retratar-se, dizer, eita, não era caso de extinção sem resolução de mérito, não, eu vou dar continuidade ao processo, certo? E, por fim, nas apelações interpostas com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas apelações, elas também dão ensejo a possibilidade do juiz se retratar antes de repassar para o tribunal a discussão. A questão é de alegação nova de fato e alegação de fato novo. Eu coloquei vários artigos aí do Código de Processo Civil, peço que vocês leiam atentamente. Se restar alguma dúvida em relação a esses artigos, ao que foi lido, que eles são bem didáticos, vocês me perguntem, certo? Podem me perguntar através do mural, na próxima aula a gente faz um momento de tira dúvidas, né? Se ficar alguma dúvida em relação ao que foi discutida aqui nessa aula, porque não está sendo ao vivo, certo? E aí, o que é a diferenciação entre a alegação nova de fato e a alegação de fato novo? A alegação nova de fato, efetivamente, vai acontecer quando se acrescenta um fato dentro da perspectiva do processo. E aí, a gente vai para o artigo 1014, né, que eu indiquei para vocês a leitura, que diz: as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Então, entra naquela máxima que nós já conversamos desde a teoria geral do recurso. Qual é a regra geral? Se eu não aleguei um fato na instância inferior, eu não posso alegar esse fato na instância superior. Como a gente falou no exemplo, se eu não discutir a questão do dano moral na petição inicial, eu não posso, na apelação, inovar e dizer que ocorreu um fato que ensejou essa indenização, certo? Então, não posso fazer uma alegação nova de fato. Efetivamente, eu tenho que... Essa é a regra geral. No entanto, o artigo 1014 vem nos dizer o quê? Que se eu não fiz uma alegação de fato, efetivamente, no juízo inferior, eu poderei suscitar esse fato na apelação se eu provar que deixei de fazer por motivo de força maior. E aí, eu comprovo que, olha... por um motivo justificado, não foi alegado esse fato em matéria de petição inicial ou de contestação, né, a depender de quem estiver recorrendo, e aí justificado essa ausência ou essa omissão de alegação daquele fato, o tribunal vai deixar que seja discutido esse fato em sede de tribunal. O artigo 342 do CPC vem nos dizer que depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando, inciso 1, relativas a direito ou a fato superveniente, competir ao juiz conhecer delas de ofício, né, que são as matérias de ordem pública, ou por expressa autorização legal, poderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, veja,
Essa perspectiva se aplica também em relação à questão da apelação, certo? Quando é que eu vou poder efetivamente alegar esses fatos que não foram falados na instância inferior? E aí, dentro dessa perspectiva do 342, levando para a questão da apelação, seria possível quando fossem relativos a direito ou fato que aconteceu depois da sentença judicial. E aí eu poderia efetivamente alegar na apelação. Olha, excelência, isso não foi alegado antes porque o fato aconteceu depois de proferir a sentença. E aí a sentença deve ser reformada justamente por isso, certo? Então esse é o primeiro caso em que se pode alegar um fato novo dentro de um processo, dentro de um recurso judicial. Segundo, quando for matéria de ordem pública e o juiz puder conhecer da matéria de ofício, tem qualquer grau de jurisdição, aquilo pode ser alegado. E, por fim, quando por expressa autorização legal, puderem ser alegadas aquelas matérias a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Artigo 493 do CPC. E aí, o destaque que a gente faz, né, é que a possibilidade dessa alegação de fato novo, que a gente está falando de fato, né, e não questões jurídicas, é justamente o inciso 1º do artigo 342, que eu só posso efetivamente inovar nos fatos de uma apelação quando esses fatos relacionarem-se a fatos que foram ocorridos posteriormente àquela decisão que foi proferida, certo? Artigo 493 do CPC. Ele diz que se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre eles antes de decidir. Então, também aí no caso, quando esse fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, ele acontecer posteriormente à decisão judicial, verifique que todos esses artigos que estamos lendo, a gente está fazendo uma interpretação para aplicá-los relacionados a perspectiva do direito recursal, certo? E aí, quando fala em fato superveniente, que aconteceu supervenientemente e aconteceu depois da decisão judicial recorrida, certo? Artigo 933, parágrafos 1º e 2º. Parágrafo 1º, 933, né, que já fala dos processos no tribunal, diz que se a constatação ocorrer durante a sessão do julgamento, né, de um fato superveniente, vamos ler o caput para ficar bem claro na cabecinha de vocês. O caput diz: se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, que devem ser consideradas no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão do julgamento, esse será imediatamente suspenso, a fim de que as partes se manifestem especificamente. Parágrafo 2º. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para o prosseguimento do julgamento com submissão integral da nova questão aos julgadores. Então, veja, o 933 está nos dizendo que, também quando houver a ocorrência de um fato que for superveniente à decisão que está sendo recorrida, cabe ao relator intimar as partes para que elas falem sobre aquele fato antes que ele decida. E aí, se for constatado durante a sessão de julgamento, essa sessão tem que ser suspensa para que seja dado prazo às partes para se manifestarem sobre aquele fato e aí o tribunal possa decidi-las. O parágrafo 2º está dizendo o seguinte: olha, estamos numa Câmara, né,
E aí, vamos pegar a questão, só para a gente entender o que essa questão de vistas, né? O processo que o Supremo Tribunal Federal está julgando, ele foi paralisado, né? Essa questão da suspeição de Sérgio Moro, porque um dos ministros pediu vistas. É justamente isso. Quando o ministro ou desembargador do tribunal, ele acredita que precisa analisar melhor um processo antes de proferir sua decisão, ele pede vistas e aí suspende a sessão de julgamento. Então, no caso em que um dos desembargadores ou ministros pede vistas de um processo, que não é o relator, porque o relator é quem efetivamente estuda o processo, então ele não precisa pedir vistas, e aí pede vistas do processo, e nessa análise ele verifica que tem um fato novo que aconteceu, ou uma questão de ordem pública, que não foi objeto de análise pelas instâncias inferiores, ele deve remeter o processo para o relator, indicar esse fato novo ou as matérias de ordem pública a serem analisadas e pedir para que sejam intimadas as partes, para que elas falem sobre isso antes que seja efetivamente julgado. Então, gente, o que é que no frigir dos ovos essa parte do slide quer nos dizer? Primeiro, trazer a regra geral. A alegação nova de fato ela é vedada em sede de recurso, certo? Essa é a regra. Eu não posso inovar em sede recursal e discutir fatos que não foram relatados nas instâncias ordinárias. No entanto, é possível fazer a alegação de fato novo quando, mesmo que esse fato já tenha ocorrido antes, eu comprove efetivamente que houve uma justa causa, um motivo de força maior que me levou efetivamente a não alegar aquele fato anteriormente. Ou no caso em que o fato efetivamente é um fato novo, porque ocorreu posteriormente à decisão judicial que está sendo impugnada, certo? E aí eu peço depois que vocês releiam esses artigos que eu passei para vocês e qualquer dúvida vocês me perguntam na próxima aula, certo? Gente, vou paralisar também aqui esse vídeo e a gente finaliza no próximo, tá certo?